dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, primeiramente, gostaria de fazer um convite a todos que no dia 16 próximo, acho que a primeira terça-feira depois do Carnaval, terão início as nossas aulas aqui na casa. Para quem tiver interesse em se aprofundar, em conhecer mais a doutrina, toda terça-feira às 20 horas é um curso gratuito, tá ok? Vamos fazer a prece inicial. Hoje, a casa está recebendo pela primeira vez nosso companheiro Ricardo, da cidade de Botucatu. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes que você faça parte da nossa casa. Bom dia a todos. Para a gente é uma satisfação muito grande poder estar aqui na cidade de Barra Bonita, com o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, a convite do Edson, e para a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns temas que a gente discute bastante lá em Botucatu. Lá em Botucatu a gente tem a Associação Médico Espírita, que é uma associação que existe em muitas cidades do Brasil. Hoje já são 56 cidades com a Associação Médico Espírita, e temos a Associação Médico Espírita do Brasil, que a sede fica na cidade de São Paulo, e que a gente tem tentado trabalhar essa questão, né, da saúde, e usando todos os recursos e todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. A gente tem feito toda uma divulgação desse trabalho, dessas pesquisas que a gente tem feito, e que é o que eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês aqui no dia de hoje. Tá? Então, nós vamos falar hoje, né, um tema básico que a gente discute: o porquê adoecemos, por que nós ficamos doentes, e o que a gente poderia fazer para tentar nos livrar ou nos libertar das doenças que nós carregamos. Eu vou começar contando aqui para vocês, primeiramente, uma história que foi contada num livro, que é esse livro que está escrito aí embaixo, Amor e Sobrevivência. Ele é escrito por esse indivíduo chamado Jim Ornish. Esse indivíduo ele é um cardiologista norte-americano. E ele acredita que os sentimentos que nós carregamos definem as nossas doenças. E por isso ele escreveu esse livro. Então eu vou contar uma historinha, porque é contado por uma pessoa
que, vamos dizer assim, não é espírita, não, né, tem uma outra formação, ele é judeu, o Jim Ornish, mas ele acredita muito nisso, e ele trabalha hoje no consultório dele, acreditando e tentando trabalhar com que as pessoas mudem os seus sentimentos para terem mais saúde. Ele conta o seguinte, que uma vez ele atendeu um indivíduo que era homem, que tinha mais ou menos uns 50 anos de idade, e ele era judeu. E a queixa dele é que ele tinha dor no peito. Então ele estava sentindo fortes dores no peito, e por isso ele procurou o cardiologista. Ele fez uma avaliação inicial desse indivíduo, e ele verificou que esse indivíduo tinha angina. E por quê? Porque as artérias do coração dele já estavam todas entupidas lá de gordura, de colesterol. E que muito em breve, se ele não fizesse nada, ele ia ter um infarto. Ele tinha a indicação, naquele momento, de fazer uma cirurgia do coração para poder melhorar o fluxo de sangue no coração. Ele precisava fazer essa cirurgia, além dos medicamentos que ele precisava tomar. Pode passar o próximo. Só que antes dele falar assim, olha, você precisa operar, eu vou te passar os remédios e tal, o que o Jim Ornish fez? Ele perguntou para esse paciente dele, como está a sua vida? O indivíduo respondeu que estava tudo bem, mas a esposa geralmente entrega o marido. Por isso que é sempre bom a esposa estar junto na consulta, né? Porque ela fala tudo aquilo que o marido não conta. Então a esposa disse o seguinte, ó, a vida dele vai muito mal. Há anos tornou-se uma pessoa raivosa, irritada, agressiva, até mesmo com os seus familiares. O convívio dentro de casa é péssimo. Eu e nossos filhos não mais o aguentamos. Então esse foi o relato da esposa. Aí o Dr. Jim Ornish falou, opa, tem coisa aí. Quer dizer, já pensou, essa doença dele não é o acaso. E aí a esposa que conta essa história. A esposa disse o seguinte, que esse indivíduo, esse homem, que é o marido dela, ele era um frequentador de uma sinagoga. Sinagoga é o templo religioso dos judeus. E ele era um grande frequentador da sinagoga, uma pessoa que participava ativamente, trabalhava, ajudava, era muito amigo do rabino. O rabino é o líder religioso dos judeus. Então ele trabalhava, era o braço direito do rabino. Só que o que aconteceu? Havia aberto uma outra sinagoga próxima àquela. E as pessoas começaram a sair daquela sinagoga, de frequentar aquela sinagoga, para frequentar a sinagoga nova. E esse indivíduo começou a ficar muito incomodado com isso. E ficava lá falando para o rabino, a gente precisa fazer alguma coisa, porque as pessoas estão indo tudo embora, elas estão indo mudando de sinagoga. A gente tem que fazer alguma coisa, senão isso aqui vai esvaziar. E o rabino falava para ele, falou, olha, eu não posso obrigar as pessoas a frequentar a sinagoga. A minha função aqui é orientar, é tentar trazer o bem para as pessoas, ensinar o bem para as pessoas. Se elas quiserem vir aqui, as portas estão abertas, mas eu não posso obrigar ninguém a ficar aqui dentro. Então a gente não tem o que fazer. Só que esse homem começou a ficar muito incomodado com isso. E aí ele começou a achar que o rabino era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, não tinha muito pulso firme. E começou a haver um atrito dele com o rabino. De maneira que, em um determinado dia, ele levantou lá no meio de uma reunião dentro da sinagoga e começou a fazer agressões verbais, fazer uma série de acusações ao rabino, né, dizendo que ele era uma pessoa incompetente, que aquela sinagoga tinha que mudar de rabino, porque senão aquela sinagoga ia fechar e tal. E criou todo um clima difícil entre eles. De maneira que, a partir daquele dia, esse homem nunca mais foi naquela sinagoga. E parou de ir, não frequentou mais sinagoga nenhuma. E a partir de então a esposa conta que aí ele começou então a ficar irritado, a ficar agressivo, e passou a ser esse o comportamento da vida dele. Pode passar. Bom, o que o Dr. Jim Ornish propôs? Primeiro, remédio. Ele falou, eu vou te dar uns remedinhos para você ir diminuir um pouco dessa dor que você está trazendo no peito. Mas o remédio essencial para você
é você ir lá e se acertar com esse rabino que você brigou. Esse é o seu tratamento. Antes da gente querer operar você vai ter que ir lá na sinagoga, chamar o rabino e conversar com ele. Enquanto você não se acertar com ele, a gente não vai operar você. Foi isso que o Dr. Dinornish disse para esse indivíduo. Então ele deveria ir lá, pedir perdão para o rabino, por tudo que ele fez contra o rabino, e a partir desse momento é que eles iam pensar em operar. Pode passar. Isso foi fácil? O indivíduo aceitar? Obviamente que não. O Dr. Dinornish disse que foram muitas e muitas consultas tentando convencer aquele sujeito a ir lá pedir perdão para o rabino. Ele não queria, obviamente. Não, jamais, eu não vou fazer isso. Como é que vai ficar? Todo mundo vai achar então que eu sou uma pessoa fraca, que eu sou uma pessoa, né, que não tenho princípios, porque se eu vou voltar atrás naquilo que eu falei. Então ele foi bem relutante, mas o Dinornish, ele queria porque queria que ele tomasse essa postura, então ele foi insistindo, e muitas consultas, até um dia que ele conseguiu. Vá lá e peça perdão. E o que a gente viu, ó? É o que ele conta. Após o perdão. E aí então esse sujeito foi lá um dia, e o Dr. Dinornish disse que ele tinha que fazer desse jeito. Ele ia chegar lá, ia numa reunião que estivesse no público, com todo mundo presente, ele ia levantar no meio e ele ia pedir perdão em público. Porque não era para pedir perdão escondidinho no canto. Tinha que ser em público. Ele falou, olha, você agrediu ele em público, na frente de todo mundo. Então o perdão tem que ser em público também. Falou desse jeito. Até que ele conseguiu. De tanto insistir, um dia esse homem foi lá e pediu perdão. E o rabino, como era uma pessoa espiritualizada e entendia a condição daquele indivíduo, obviamente que o rabino não havia guardado nenhuma mágoa com ele. Então o rabino foi lá, deu um abraço nele e tal, e falou, olha, a gente sentiu muito sua falta aqui, gostaríamos muito que você voltasse a frequentar, participasse aqui e tal, não sei o quê. De modo que esse indivíduo, a partir deste momento, mudou o seu comportamento. Ele deixou de ser agressivo, deixou de ser irritado, de sentir raiva de tudo. Mudou totalmente o seu comportamento. E aí ele volta lá no Dr. Dinornish. E aí o Dr. Dinornish fala assim, bom, agora que você conseguiu pedir perdão, você se acertou com o rabino, você melhorou o seu comportamento, nós vamos repetir todos os seus exames de novo. Repetiu todos os exames. E o que ele viu? Que todas aquelas obstruções que ele tinha lá nas artérias do coração, elas praticamente haviam desaparecido. E ele não precisava mais fazer cirurgia. E isso está escrito nesse livro, porque está muito bem relatado. Quer dizer, ele não fez nenhuma medida que diminuísse a obstrução das artérias. Mas pedir perdão foi a única coisa que esse médico fez. Foi o tratamento que ele propôs. E realmente desobstruiu as artérias do indivíduo, desse sujeito. Então, pode passar. A gente pergunta, né? Teria os nossos sentimentos uma participação importante na origem das nossas doenças? Haveriam causas espirituais nos distúrbios orgânicos, nas doenças que nós carregamos no nosso corpo e que nós vivemos ao longo da nossa vida? Então hoje a gente vive isso daqui, ó. A ciência tradicional, vamos dizer assim, a medicina tradicional, ela considera que tudo tem origem no próprio corpo. Então as nossas doenças, elas são originárias, né, das coisas físicas. É da nossa alimentação, é do estilo de vida que a gente tem, é de uma intoxicação que a gente pegou, é de uma infecção que a gente pegou. Acredita que tudo está vindo de fora para dentro. Que é o que a gente chama de hipótese reducionista, ou seja, reduz tudo ao corpo físico. E existe a teoria que nós defendemos, que é essa chamada vitalista, ou seja, que as nossas doenças podem ter sim a ação do ambiente externo, mas a sua origem está na alma, no espírito. E é isso que nós defendemos. A própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca que saúde seria o estado de completo bem-estar físico, mental e social.
A Organização Mundial da Saúde já considera, por exemplo, que o bem-estar social já define a nossa saúde. Ou seja, se a gente vive numa sociedade que tem muito problema, não tem como a gente ter saúde. A gente precisa viver numa sociedade melhor, para ser plenamente saudável. E a definição, e agora se está lutando para que se inclua nesse bem-estar físico, mental e social, o bem-estar espiritual. Então, hoje se trabalha muito, as pessoas que estão na Organização Mundial da Saúde, para acrescentar nessa definição o bem-estar espiritual. E veja só, o que o Chico Xavier coloca no livro de Instruções Psicofônicas. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Então isso é muito importante para nós. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Nós só teremos saúde se os nossos pensamentos estiverem em harmonia com a lei de Deus. Pode passar. De modo que a gente considera isso. Ter saúde é ser feliz. A busca pela felicidade envolve a busca pela saúde. Então, certamente, aqueles espíritos que são plenamente felizes, eles são plenamente saudáveis. Não carregam problemas consigo mais porque o seu pensamento está em plena harmonia com a lei de Deus. Bom, para a gente entender um pouco, pode ir passando. Para a gente entender um pouco essa questão da saúde, e da doença dentro de uma ótica espírita, a gente vai ver um caso aqui que é contado nesse livro, Painéis da Obsessão. Vocês já ouviram falar nesse livro? Esse livro, ele é um livro de psicografia de Divaldo Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. A gente considera que esse livro ele é um verdadeiro tratado de medicina, porque ele é extremamente profundo para mostrar para nós como que a gente fica doente e o que a gente não deve fazer na vida para adoecer. E nesse livro, Painéis da Obsessão, que foi editado no ano de 1983, ele conta o caso de um indivíduo aí, chamado Argos. Obviamente que aqui os nomes, eles são todos pseudônimos, os nomes dos personagens, porque é uma história real. Então o Manuel Filomeno de Miranda, quando contou essa história, os personagens desse livro eram vivos, eram encarnados aqui. Então ele não ia, se ele colocasse o nome do indivíduo, isso poderia gerar algum tipo de problema. Então ele usou todos os pseudônimos para poder relatar esse caso. O Manuel Filomeno de Miranda, ele é um espírito que ele acompanha muitos atendimentos no mundo espiritual. Então os relatos dele são muito ricos. E ele acompanha muito a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, tanto que nas obras que existem psicografias, são psicografias do Divaldo, ele em geral está lá na equipe do Dr. Bezerra e eles estão fazendo os atendimentos e ele vai relatando como que aquilo está acontecendo. Quer dizer, ele relata o que está acontecendo no mundo físico e relata o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, isso é bastante rico. E ele conta a história de Argos. Quem é o Argos? Argos foi um sujeito que nasceu numa família pouco abastada, era uma família pobre. E muito cedo, o Argos ficou órfão, os pais dele morreram. E isso fez com que ele tivesse muitas dificuldades ao longo da vida, porque ele teve que ser criado por outras pessoas que não foram os pais dele, então isso já gerava nele um certo sentimento de revolta, porque não tinha os pais. O fato de viver uma condição social muito difícil, passou por muita dificuldade, e inclusive assim, momentos de não ter o que comer, era um grau de pobreza bem significativo. E todas essas dificuldades sempre fizeram que o Argos carregasse consigo um certo sentimento de revolta diante da vida e um certo pessimismo diante da vida, de achar que realmente nada era bom. A gente pôs aquela fotinha da hiena ali, ó. Volta só um pouquinho. Não sei se vocês lembram desse desenho da hiena, que é aquele desenho que só fica reclamando, né? Ó vida, ó céus. Essa era mais ou menos a cabeça do Argos. É tipo, tudo é ruim. O mundo é ruim, a vida é ruim, nada tá bom. Essa era a postura dele. Pode passar.
Bom, na adolescência, ele teve contato com a doutrina espírita, o Argos. Ele começou a frequentar uma mocidade espírita. Isso daí, de certa forma, ajudou ele a entender um pouco que todas as dificuldades que a gente traz na vida não são à toa. Tudo é lei de causa e efeito. Então, se ele está passando por um problema, alguma coisa no passado deve ter acontecido. Isso ajudou a amenizar um pouco, mas ele não conseguiu se libertar nem da revolta nem do pessimismo. E ele se casou com uma jovem que frequentava a mocidade espírita e que ajudou muito o Argos. Era uma pessoa que já era um espírito, vamos dizer assim, um pouco mais livre desses sentimentos negativos, e ela tentava ajudar o Argos a se melhorar, a ter um pensamento diferente, uma visão de vida diferente. Mas mesmo assim ele não mudou muito. Até que o Argos cai doente. Pode passar. Então o que ele começou a sentir? Ele começou a ter febre, começou a ter tosse com sangue, então tossia e tinha sangramento, perdeu muito peso e começou a ter falta de ar. Então, ele começou a ter esse quadro todo. Pode passar. E aí ele procurou atendimento médico, os médicos descobriram que ele tinha tuberculose no pulmão, nos 2 pulmões. Na época que se passa essa história do Argos, não existia tratamento medicamentoso para tuberculose igual a gente tem hoje. Hoje a tuberculose é uma doença que você trata e a pessoa fica curada. A gente tem tratamento para ela. Não existia tratamento. Então o que você fazia com uma pessoa que tinha tuberculose? Você internava ela num sanatório de tuberculose e esperava que ela melhorasse espontaneamente, porque não tinha muito o que se fazer. Então foi o que aconteceu com o Argos. Ele tinha tuberculose, pegava os 2 pulmões, era um quadro bastante grave, então optaram por internar ele num sanatório que fica lá em Campos do Jordão. Esse sanatório existe até hoje lá. Ele funciona até hoje lá em Campos do Jordão. Hoje tem uma outra função, ainda interna as pessoas com tuberculose, mas com uma outra finalidade. Mas na época então, as pessoas ficavam internadas lá. E os sanatórios de tuberculose, eles geralmente ficam em locais assim, locais altos, que venta bastante, bate bastante sol, porque se acreditava que se o local fosse bem arejado e batesse bastante sol, a bactéria da tuberculose morria. E então esses sanatórios eram construídos nesses hospitais, nesses locais. E esperava que a pessoa melhorasse. Pode passar. Só que o Argos só foi piorando. Quando ele ficou doente, aí que a revolta dele aumentou mais ainda, ficou mais revoltado. E aí o quadro dele só foi agravando, até que chegou um momento que os médicos consideraram que o único jeito que ele tinha de sobreviver era fazer uma cirurgia, tirar um pedaço do pulmão dele, para ver se melhorava um pouco, porque a tuberculose estava se alastrando. Só que era uma cirurgia que a chance dele morrer era altíssima, porque ele já estava muito debilitado, muito emagrecido, muito doente. E essa situação, quando o Manuel Filomeno de Miranda conta no livro, que a gente encontra o Argos, quer dizer, está lá prestes a uma cirurgia, um quadro super grave, e sempre mantendo essa conduta mental, a revolta e pessimismo. Pode passar. Bom, só para a gente entender um pouquinho, então a tuberculose, só para vocês saberem, então ela é uma doença causada por essa bactéria aí, Mycobacterium tuberculose, que é transmitido pelo ar. Então, o Argos certamente inalou essa bactéria, caiu lá no pulmão dele e deu esse quadro que é o que ele tinha, a febre, a tosse com sangue, emagrecimento. Pode passar. Bom, segundo a medicina terrena, se a gente olhasse o caso do Argos só pelo que a medicina de hoje fala, o que teria? O Argos na infância teve condições de vida muito precária, não tinha muitas vezes como se alimentar, vivia em um tipo de situação muito ruim, e isso fez com que ele tivesse um contato maior com a bactéria da tuberculose. E aí, a genética dele também não devia ser muito favorável, porque a gente sabe que, de acordo com a genética da pessoa, ela tem mais facilidade ou não de desenvolver a tuberculose. Então, a medicina terrena diria assim, olha, a genética dele não ajudou muito, então isso também facilitou ele ficar doente. E tinha essa proposta de tratamento. Então, assim, essa é a visão da medicina terrena. Bem resumida. Pode passar.
Mas, vamos olhar o caso do Argos sobre uma ótica espírita. Aonde está a origem do seu problema? Será que foi só o fato dele viver em condições precárias, dele ter contato com a bactéria da tuberculose, da genética dele não ser muito boa, e ele ficar doente? Isso. Então olha o que o Manuel Filomeno de Miranda conta para nós. Que o problema do Argos começou no século XV. Essa tuberculose dele começou no século XV, aproximadamente uns 500 anos atrás. Na época em que o Argos vivia na região da Tchecoslováquia, hoje a República Tcheca. Ele vivia nessa região. E ele era súdito do imperador Sigismundo. Ele era um indivíduo bastante importante dentro da corte desse reino que era a Tchecoslováquia. Ele era uma pessoa de bastante importância política lá dentro. Pode passar. E olha só, o que o Argos fazia? O Argos, ele naquela época, nessa encarnação dele lá do século XV, ele era uma pessoa que ele não tolerava muito as pessoas que pensavam diferente dele. Então o que ele fazia com as pessoas que pensavam diferente, que poderiam causar algum tipo de obstáculo na vida dele? Ele matava essas pessoas. E ele tinha um jeito peculiar de matar as pessoas. Ele gostava de apunhalar elas pelas costas, de maneira que nem vissem quem matou. E ele matou muita gente desse jeito. Na época, na cabeça do Argos, ele estava agindo corretamente. Era o modo, os valores que ele tinha naquela época. Então, ele achava que estava tudo certo. Acontece que após o desencarne, ele notou que aquela atitude dele foi bastante infeliz, que ele não poderia ter feito isso. E aí isso gerou nele um arrependimento, gerou um sentimento de culpa muito grande e gerou nele também um processo obsessivo, porque certamente aquelas pessoas que foram assassinadas por ele, aqueles espíritos, não estavam todos felizes porque foram assassinados, e estavam lá querendo reaver as contas junto com Argos. Então ele sofria também um processo obsessivo desde essa época. Para a gente entender por que aquilo que aconteceu lá no século XV chegou nessa encarnação do Argos e fez ele ter uma tuberculose, a gente precisa entender um conceito importante que tem na doutrina espírita. E esse conceito foi trazido por Kardec já no Livro dos Espíritos, em 1857, questão 135. Quando Kardec coloca o seguinte, que nós somos compostos por 3 partes. O corpo material, que é esse corpo nosso aqui, encarnado. A alma, ou o princípio inteligente, ou o espírito, que é a nossa essência, a fonte dos nossos pensamentos, sentimentos, nossa inteligência. E um terceiro componente, que ele chamou de um corpo intermediário, que seria o perispírito. A alma é algo muito sutil e o corpo físico é algo muito denso. Para que a alma consiga se ligar no corpo físico, ela precisa de um intermediário, precisa de uma coisa que está entre uma e outra. E esse corpo intermediário é o que nós chamamos de perispírito. Que é isso aí, pode ir passando. Então, ó, aqui nós temos o corpo físico, né? Pode passar. Teríamos o perispírito e teríamos a alma. O perispírito, ele é um corpo muito parecido com o corpo físico. Porque, na verdade, é ele que molda o nosso corpo físico, segundo as nossas características genéticas. Mas quem faz o corpo se desenvolver, crescer e tomar a forma que a gente tem, é o perispírito. Ele é o nosso molde do nosso corpo físico. E o perispírito, ele tem uma característica bastante interessante. Por quê? Porque ele é sempre o mesmo que nós carregamos. Então, uma vez que a gente adquiriu aquele corpo espiritual, adquiriu aquele perispírito, nós vamos levar ele por diversas encarnações. Ele vai se modificando. Conforme a gente evolui, o perispírito melhora. Então, a gente vai plasmando, cada vez o perispírito vai ficando melhor. Mas é sempre o mesmo. De maneira
que o conteúdo que é carregado no perispírito, ele também é transportado de uma encarnação para outra. Pode passar. Então veja só o que o Kardec nos coloca. Ó, ele é uma substância semimaterial, o perispírito, nós não o percebemos, e ele é o corpo que o espírito utiliza no mundo espiritual. Então, por exemplo, quando um médium que tem clarividência, ele olha e fala, olha, eu estou vendo uma entidade ali, um espírito, o que ele está vendo? Ele está vendo o espírito em si? Não, ele está vendo o perispírito, que é um corpo como o nosso. Porque o espírito, ele não tem uma forma, seria como se fosse uma centelha de luz. Quem tem a forma, assim, é o perispírito, que é o veículo que o espírito utiliza no mundo espiritual. A gente encarna, vai para o mundo espiritual. Quem que é o corpo que a gente vai usar lá? É o perispírito. Quando a gente reencarna lá no mundo espiritual, ele serve para o espírito viver no mundo espiritual. Quando a gente encarna, ele vai servir para quê? Para juntar o espírito no corpo físico. Então essa é a função dele. Pode passar. Bom, essa explicação aqui é uma explicação muito interessante que André Luiz nos traz no livro Evolução em Dois Mundos, para entender o caso do Argos. Por que o Argos ficou doente? Olha o que o André Luiz nos conta. Que por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho, a gente tem atitudes infelizes na vida. Então a gente vai ter inveja, orgulho, raiva, ódio, pessimismo, revolta. São posturas que a gente costuma ter na vida, que são decorrentes do quê? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que são sentimentos que a gente já traz de milênios de existência, que já foram necessários no passado, mas que hoje não são mais, e que nos trazem um certo prejuízo por conta disso. Essas nossas atitudes infelizes, quer dizer, como no caso do Argos, né, que foi lá e assassinou as pessoas, elas, de alguma maneira, em algum momento, vão nos trazer um arrependimento. Por quê? Porque como Kardec nos coloca, ó, questão 425 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, aonde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem o quê? Na consciência. Então todos nós temos as leis divinas na nossa consciência. E pode ser que a gente não tenha, neste momento, a percepção plena de todas as leis divinas na nossa consciência. Porque essa percepção, ela varia de acordo com a nossa evolução. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele percebe as leis divinas dentro de si. Hoje, você fala assim, puxa, mas tem muitos momentos que a gente não sabe se eu estou agindo certo, se eu estou agindo errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Por quê? Porque a nossa evolução ainda não é plena, então a gente não percebe as leis divinas todas dentro de nós, mas elas estão em nós, estão guardadas lá dentro, na nossa intimidade, elas estão na consciência. O que acontece é que muitas vezes a gente toma atitudes ao longo da nossa vida, e como nós não temos ainda a percepção das leis divinas, a gente acha que aquilo está certo. Aí quando a gente desencarna, a gente se liberta dessa matéria mais densa e o espírito acaba tendo um pouco mais de lucidez, percebe um pouco mais essas leis dentro de si. E muitas vezes é a hora que ele nota que ele fez alguma coisa errada. Ele, puxa, fiz uma atitude que eu não deveria ter feito. E aí é que vem o que a gente chama de arrependimento, ou seja, tomei consciência do meu erro. Até aí está tudo certo. A gente precisa disso. A gente tem que tomar consciência do erro. O problema é o que a gente faz a partir disso. Por quê? Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não aceita fácil que nós estejamos errados. Alguém fica feliz quando descobre que fez alguma coisa errada? Não. Em geral, a gente não aceita o nosso erro. Assim, a gente não se conforma com o nosso erro. Isso é natural de nós, porque ainda somos orgulhosos, porque ainda somos egoístas, então a gente não aceita o erro. E pelo fato de a gente não aceitar o erro, a gente se sente culpado. E aí é que começa o problema. O problema não é cometer o erro e se arrepender, o problema é sentir-se culpado.
Por quê? Porque o sentimento de culpa é deletério para nós. É isso que nos prejudica. E o que o sentimento de culpa faz? Ele faz, segundo o André Luiz, ele gera no perispírito, por isso que o perispírito é uma informação importante para nós entendermos isso, ele gera no perispírito o que ele chama de zona do remorso. Ou seja, ele vai danificar o perispírito em algum ponto. E aí você fala, mas que ponto que ele danifica? Para cada problema que foi vivido, ele projeta em alguma parte do perispírito aquela culpa, aquele remorso. E o que acontece? Como o perispírito, na hora que nós vamos reencarnar, ele vai ser um molde para o nosso corpo, se esse perispírito estiver danificado, o nosso corpo também vai ser danificado. Então isso é transferido para o corpo físico. Isso faz com que a gente possa nascer com o que a gente chama de alguma predisposição a ter uma determinada doença. Então quando a gente traz os sentimentos de culpa, a gente danifica o perispírito e a hora que a gente reencarna, isso é transferido para o nosso corpo. O que não necessariamente traz um dano para o nosso corpo, um dano, vamos dizer assim, na forma do nosso corpo. A forma às vezes está perfeita, o corpo você olha assim, está perfeito. Na maioria das vezes, esse dano é no funcionamento. Às vezes o nosso corpo não vai funcionar como deveria. E aí começa o problema. Pode passar. Então, no caso do Argos, a origem da doença do Argos certamente vinha do sentimento de culpa dele. Por quê? Ele cometeu os atos, se arrependeu daquilo depois que ele desencarnou, isso gerou nele um sentimento de culpa, que gerou no perispírito do Argos um dano, e a hora que ele reencarna, ele vem com esse dano. Aí você fala assim, mas se a gente olhasse o pulmão do Argos, tinha algum problema no pulmão dele, na forma do pulmão? Não, o pulmão dele estava perfeito. Mas qual foi o dano? O dano é que as defesas do pulmão estavam enfraquecidas. Por isso que a hora que ele respira a bactéria da tuberculose, a bactéria dá doença no pulmão dele. Porque a defesa dele estava muito baixa. E quem estava fazendo essa defesa baixa? Era o perispírito lesado. Que ficava dando a ordem para as células de defesa dele, assim, olha, não trabalhem. É isso que acontece. E isso era agravado, quer dizer, isso era predisposição, ele estava trazendo isso do passado. Mas se a gente pensa assim, poxa, mas se o Argos tivesse um comportamento melhor, será que ele teria ficado doente? Talvez não. Se ele não tivesse alimentado essa revolta, esse pessimismo ao longo da vida, talvez ele nunca tivesse ficado doente. Ou talvez se tivesse tido a doença, fosse uma doença muito leve, que não ficasse tão grave. Mas aquela revolta, aquele pessimismo que ele alimentava, agravava o quadro dele. Aquele enfraquecimento das defesas pulmonares piorava muito, porque aquele pensamento ficava gerando isso nele. E olha só o que o Manuel Filomeno de Miranda conta, que é muito interessante. Ele diz assim, olha, que esse tipo de pensamento que o Argos produzia, a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso pensamento, esse pensamento constante que a gente tem, ele produz o que a gente chama de aura. Vocês já devem ter ouvido falar em aura, que é aquela camada energética que a gente tem em torno de nós. A nossa aura é fruto do que nós pensamos, do que nós sentimos. Em pensamentos bons, sentimentos bons, a nossa aura é boa. Se os pensamentos e os sentimentos são negativos, a nossa aura é ruim. E olha só o que o Manuel Filomeno de Miranda fala. A aura do Argos era uma aura muito densa, muito negativa, por conta desse tipo de pensamento. E esse tipo de aura atraía a bactéria da tuberculose para o lado dele. Porque a bactéria se alimenta desse tipo de sentimento. Vejam só. Quer dizer, se ele não tivesse tido sentimento, talvez nem contato com a bactéria teria tido. Porque por que a bactéria, ele respirou aquela bactéria? Porque tinha um alimento para a bactéria, que era esse tipo de pensamento. A bactéria é atraída por isso. E isso fez com que o Argos adoecesse. Além disso, o sentimento que ele nutria, quer dizer, essa revolta, esse pessimismo, todo esse sentimento negativo, abria espaço para quê? Para que ele sofresse obsessivo.
E se o pensamento dele fosse bom, voltado para o bem, pensamento otimista, esses espíritos infelizes que estavam lá querendo reagir não iam ter espaço para se aproximar dele. Se o pensamento fosse positivo. Se ele tivesse um pensamento voltado para o bem. Mas a sintonia dele abaixava por conta da revolta e do pessimismo, esses espíritos aproveitavam para tomar conta e provocar um processo obsessivo nele. Então eu vejo que assim, tudo isso, quer dizer, que são fatores espirituais, estavam desencadeando a doença do Argos. Mostrando para nós que a origem das nossas doenças, isso daqui nós estamos mostrando um caso. Se a gente for procurar na literatura espírita, tem casos aos montes mostrando isso. E eu peguei esse caso porque, assim, como a tuberculose é uma doença infecciosa, ou seja, para a gente ter a tuberculose a gente precisa ter contato com a bactéria dela que vem de fora de nós, quer dizer, mesmo as doenças cujos fatores estão vindo de fora, a sua origem está no espírito. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, coloca, com raras exceções, as doenças sempre têm a sua origem no espírito. É muito difícil achar uma pessoa que tem alguma doença cuja origem não é espiritual. A não ser coisas muito simples, tipo, o indivíduo teve um resfriado. Não, obviamente que aí é uma coisa muito fugaz, que vai melhorar rápido, que não vai trazer repercussões. Mas as doenças que trazem repercussões na nossa vida, que trazem modificações na nossa vida, certamente a gente tem que contar que essa doença tem a origem espiritual. Por mais que existam os fatores externos agindo sobre nós. Mas a origem, a causa primária disso está numa conduta passada infeliz, que gerou em nós um sentimento de culpa. Pode passar. Por isso que a gente diz o seguinte, olha, a cura integral, ou seja, para que a gente consiga obter a nossa saúde plena, existe um remédio. E esse remédio nos foi trazido por Jesus. Por isso que a gente considera que Jesus é o nosso grande médico. Por quê? Porque ele nos mostrou como ter saúde. Porque se as nossas doenças têm origem espiritual e são decorrentes dos sentimentos que nós alimentamos em nós, dos sentimentos negativos que nós alimentamos em nós, para nos curarmos, a gente precisa dos ensinamentos de Jesus. A medicina terrena é importante para nós. Muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem o corpo doente, a gente precisa, vamos dizer assim, corrigir a parte física da doença. Então, o remédio que o médico vai prescrever, a cirurgia que ele vai fazer na gente, ela é importante para nós, para nos ajudarmos a nos curar. Mas não é só aquilo. Para que a gente esteja verdadeiramente curado de um problema, só a parte física não é suficiente. Porque se a gente não consertar a alma, que é a origem da nossa doença, o nosso corpo pode até se curar momentaneamente. Daqui a pouco ele cai doente de novo. Pode ser com a mesma doença, pode ser com outra. Por quê? Porque a nossa alma não se curou. Para a gente curar a alma, a gente precisa dos ensinamentos de Jesus. E aí eu pus alguns tópicos aqui, ó, que são, vamos dizer, o que resume tudo que Jesus ensinou para a gente. Olha só, amor ao próximo, simplicidade, humildade, fraternidade sem limites, perdão incondicional. A gente tem que ter, ó, esses 5 itens aí, ó, pregado no espelho do banheiro. Todo dia que a gente olhar, a gente tem que lembrar que é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. E quando a gente vive esses ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo, a simplicidade, a humildade, a fraternidade sem limite, o perdão incondicional, quando a gente vive isso, a gente está indo de encontro à cura das nossas doenças. Ao mesmo tempo, está indo de encontro à nossa felicidade. Por quê? Porque agir dessa maneira é
ter o pensamento em sintonia com as leis divinas. Ah, é fácil viver tudo isso daí? Não, não é fácil. Ninguém está achando que nós vamos praticar tudo isso daqui do dia para a noite em todas as nossas atitudes. Não, isso é um processo lento, mas depende do nosso esforço. E uma coisa que a gente tem que pensar é que quando nós estamos doentes, quem vai curar não é o médico, a medicina, o remédio, a cirurgia. Somos nós que nos curamos. Sempre nós. Nós somos os portadores da nossa cura. Por quê? Porque a gente tem que praticar isso. Por isso que Jesus, nas suas andanças, né, e nas curas que Jesus promovia, quando alguém se curava, a pessoa sempre achava, foi Jesus que me curou. O que Jesus dizia? A tua fé te curou. Por que Jesus falava isso? A tua fé te curou. Porque quem é o portador da cura é o indivíduo que está doente. Só ele pode se curar. Então, se o indivíduo conseguiu a cura, é porque ele mudou alguma coisa dentro dele. Ele modificou a sua alma. Ele alimentou sentimentos bons. Ele conseguiu se libertar mais do seu egoísmo, do seu orgulho. E passou a ter uma outra postura mental. Se libertou do lado da raiva, da revolta, do ódio, da mágoa, da culpa. Toda vez que a gente consegue se libertar disso, a gente consegue uma cura para nós. A gente vai se libertando. Isso é gradual. Quanto mais a gente alimenta esses sentimentos, mais saúde a gente vai ter. Acho que eu vou encerrar por aqui por conta do tempo. Aí, numa outra oportunidade, a gente continua falando mais um pouquinho sobre esse assunto, gente. Eu agradeço a paciência, a atenção de vocês. Muito obrigado.